Eu gostaria de falar de uma condição, entre aspas, médica, que está sendo muito difundida aí, mas que não tem respaldo na literatura. Que situação é essa, Dr. Gabriel Almeida? É a chamada fadiga adrenal. Calma que eu vou explicar aqui de uma forma bem clara e você vai estar expert nessa fisiologia. Então, aqui você tem o eixo do estresse, tá? Que é o hipotálamo, o nosso hipotálamo lá no sistema nervoso central. Ele vai liberar o chamado CRH, hormônio liberador de corticotrofina. E esse CRH vai agir na nossa pituitária ou glândula hipófise e ela vai produzir o hormônio ACTH, que é o adrenocorticotrófico. E esse adrenocorticotrófico vai agir lá na nossa glândula suprarrenal, liberando o cortisol. Mas o que é que essa teoria diz? Que indivíduos em condição excessiva de estresse, estresse no trabalho, entre outras coisas, você vai ter um excesso de produção de CRH, com excesso de produção de ACTH e aumento do cortisol. Com o passar do tempo, você sofrendo cada vez mais estresse, essa glândula suprarrenal, ela entraria em fadiga, ela iria cansar, ela não ia aguentar mais produzir o cortisol e esse resultado final seria uma baixa do cortisol. Sabemos que o cortisol é um hormônio de estresse, é um hormônio que lhe prepara para as adversidades. Por exemplo, eu acordo às 4 da manhã porque 3h50 tem um pico do cortisol e isso me deixa mais estimulado. Então, por essa teoria aqui, o indivíduo que tem essa chamada fadiga adrenal, ele vai ter cortisol baixo e esse indivíduo vai estar cronicamente cansado. Então, essa é a teoria, muito interessante, mas a gente não encontra respaldo na literatura. Foi publicado esse artigo aqui, bem interessante, por um brasileiro, e esse artigo ele fez o seguinte, ele fez uma revisão sistemática total em algumas plataformas interessantes, como o PubMed, o Medline, Cochrane, e os dados foram do início dos tempos, tá? Até 22 de abril de 2016, e ele pesquisou vários termos aí, tá? Fadiga adrenal, burnout, hipoadrenia, esgotamento, mais cortisol, foram investigados todos esses termos, tá? E o grande problema envolvido na questão dessa chamada fadiga adrenal é o seguinte, é a prescrição de corticoides em larga escala. Muitos desses indivíduos, eu tô cansado, o cortisol deu um pouco baixo lá, e aí utiliza cortisol, isso aí por longo prazo. Isso traz grandes problemas, tá? Até mesmo, como está escrito lá no artigo científico, para ser extremamente fidedigno à ciência, tá? Aqui é como você localiza o artigo, aqui a capa do artigo, e aqui exatamente como está escrito. O autor foi esse aqui, um brasileiro, um cara brilhante aí, Dr. Flávio Cadejano. Ele lá no artigo, ele coloca aqui, até mesmo em doses baixas e fisiológicas, os corticosteroides aumentam o risco para várias doenças, como distúrbios psiquiátricos, osteoporose, miopatia, glaucoma, distúrbios metabólicos do sono, doença cardiovascular. Isso aqui já em outro artigo científico. Quando você começa a utilizar esse cortisol em si, você perde essa curva fisiológica que temos no nosso corpo do cortisol, que é o pico de manhã e 3 outros picos durante o dia. Se você perde essa curva fisiológica, você começa a ter resistência à ação dos corticoides. Gente, deixa eu explicar de uma forma mais interessante. Você tem uma célula de defesa chamada de macrófago, tá? Essa célula de defesa, ela produz mediadores inflamatórios, fator de necrose tumoral alfa, interleucina 1 beta, interleucina 6. Só que existe uma substância que é produzida no nosso corpo que freia esse macrófago. Essa substância é o cortisol. Ele vai se ligar no nosso macrófago e vai impedir que ele libere esses mediadores inflamatórios. E isso é muito interessante, porque diminui a inflamação. Agora, se você tem essa perda circadiana da liberação do cortisol, o que é que acontece? Os receptores do macrófago, eles ficam insensíveis ao cortisol. Então, o que é que vai acontecer? O cortisol não vai conseguir frear a resposta inflamatória do macrófago e isso vai culminar com o aumento da inflamação, um aumento paradoxal da inflamação. Então, um dos problemas de você utilizar o cortisol de forma contínua é esse também. Você pode ter um aumento paradoxal da inflamação. Olha que coisa interessante que ele avaliou aqui dos estudos, tá? Dos 58 estudos incluídos nessa revisão sistemática, apenas 13 realizaram uma avaliação real desse eixo, né? Hipotálamo, hipófise adrenal. Não foram encontrados estudos nos quais os testes padrão ouro, os mais importantes para a avaliação desse eixo, não foram realizados, como o teste de tolerância à insulina e também como o teste de estimulação com lipopolissacarídeos. Ambos são o que é mais importante para a avaliação do eixo. E algumas outras limitações incluem o seguinte: os estudos eram muito heterogêneos, eram de metodologias diferentes, tá? E a maioria dos estudos eram de natureza apenas descritiva. A avaliação da fadiga foi inadequada e de baixa qualidade. O uso e a metodologia não comprovada em termos de avaliação do cortisol, tá? Não endossada pelas sociedades. E premissas falsas
falsas que levam a sequência incorreta na direção da pesquisa e as conclusões inadequadas e inválidas quanto à casualidade e associação entre diferentes informações. Por quê, gente? Você pega um indivíduo lá que ele está com fadiga, que ele está cansado, você dá o cortisol, ele melhora a fadiga, porque o cortisol ele tem uma ação neuroestimulante. Eu não tenho fadiga nenhuma, acordo às 4 da manhã, o meu rendimento é muito bom durante o dia, mas se eu utilizar o cortisol, meu rendimento vai ficar ainda melhor. Então, independente se eu tiver fadiga ou não tiver fadiga, se eu utilizar o cortisol, eu vou me sentir mais bem disposto. Porém, no longo prazo, as consequências são catastróficas. Então, para o indivíduo que chega num consultório com um sintoma de fadiga, de cansaço, e você entra com cortisol e esse cortisol melhora a fadiga, isso aí pode ser utilizado por alguns médicos com o intuito de apenas avaliar de forma transitória o quadro clínico do paciente, mas não pensando nas consequências do futuro. Existem indicações médicas, por exemplo, a doença de Addison, para a utilização do glicocorticoide? Sim, mas tirando as indicações que são bem embasadas, o uso para essa chamada fadiga adrenal não tem respaldo científico e pode trazer múltiplas consequências, tá? Então tá lá, ó. Teorias sobre o comprometimento dessa glândula suprarrenal, tá? Como gênese para a fadiga, é tentadora, pois permite uma condição tratável, lógico. Todo paciente chegar no consultório médico, todo médico chega e prescreve cortisol, a imensa maioria dos pacientes fala, pô, doutor, eu melhorei. E isso pro médico, ele fala, poxa, eu tô resolvendo, mas não está, porque essa resolução da fadiga pontual pode trazer as consequências futuras, tá? Então a terapia com glicocorticoides deve ser evitada devido ao aumento do risco cardiovascular e osteoporose, até mesmo em baixas doses, como está escrito lá no artigo científico. E ele termina aqui de forma brilhante: a fadiga adrenal não é uma condição médica real. Então, o uso indiscriminado de cortisol bioidêntico, cortisol isomolecular, ele pode trazer consequências devastadoras. E uma dessas consequências, além das patologias que eu acabei de falar, é um aumento paradoxal da inflamação. E isso pode favorecer o crescimento da nossa grande pandemia, que é a pandemia da obesidade.